Eu lembro quando eu entrei no CREA, a primeira vez eu olhei aquela escada de mármore bonito, olhava lá para cima e disse, meu Deus, lá em cima presidente, só autoridades lá que eu jamais vou conseguir subir. E eu brinco hoje para os estudantes, eu digo, pô, hoje eu sou o dono da escada. Kita, aonde você vê engenharia no mundo? Onde eu vejo? No topo. Novos rumos da engenharia. Aí sim, agora Boa. ele veio. Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do nosso canal Os Novos Rumos da Engenharia. E hoje com um convidado muito especial, nosso presidente do CREA Santa Catarina e engenheiro civil de segurança do trabalho, Carlos Alberto Kita Xavier. Kita, obrigada por estar aqui conosco, aceitar esse convite, hoje num lugar bem especial, né, Rafa? Muito especial. Na Semana Oficial da Engenharia e Agronomia aqui no Espírito Santo. E a gente está com ele, né? Quem nos deu muita abertura para trabalhar à frente da engenharia, né, Carol? Acho que podemos começar dizendo que se nós duas hoje estamos aqui no Novos Rumos da Engenharia é porque teve a mão dessa pessoa. Então, é um episódio de muita emoção. Kita, conta um pouquinho pra gente da tua história, o porquê tu entrou no sistema, Kita engenheiro também, por onde ele passou lá atrás. Rafa, Carol, uma satisfação estar conversando com vocês com os novos rumos da engenharia. Isso é importante porque quando eu comecei minha atividade, eu comecei numa entidade de classe ainda estudante. Por isso que a gente fortalece o CREA Júnior e vocês são oriundas desse programa, né? Um programa que a gente tem levado muito a sério. Eu sempre falo que é a menina dos olhos do presidente do CREA de Santa Catarina. Achei que era eu, presidente. Aê. Que isso? O CREA Júnior é Mas você fantástico. CREA Júnior faz parte do... Então tá. Claro, vocês fazem parte desse programa fantástico, né? Então, eu participei ativamente de uma entidade de classe, a Associação Catarinense de Engenheiros, ainda estudante. Logo na sequência, eu fiz segurança do trabalho e quando me formei, o pessoal me convidou para estar junto na Associação Catarinense de Engenheiros de Segurança do Trabalho. Eu acabei presidente dessa entidade, fui conselheiro do CREA pela SEST, na Câmara de Segurança, na Câmara de Engenharia Civil. E nós aprovamos a Câmara de Segurança do Trabalho lá em 2006 e 2010 a gente conseguiu operacionalizá-la dentro do CREA de Santa Catarina. Mas minha atividade profissional, eu estive à frente da diretoria técnica do CREA, da Zita, construtora Zita, fiquei por 24 anos e meio lá, fiz 2 anos de estágio e depois eu saí da Zita, fui para a Imasa como diretor técnico também, né? E estive no CREA por 2 mandatos e retornei para mais 2. Tu era engenheiro de obra aqui, tá lá na Zita? Com certeza. Engenheiro Minha paixão Usou é bastante. obra. Usei muito aqui, capacete. A Carol não usou, Kita, sabia? Sério? Ela só Sério, usamos da engenharia. Ele já brigou comigo por causa disso, mas valorizo muito. E vou contar aí uma curiosidade para quem não sabe. O Kita que está aqui conosco, eu não conhecia de ouvir falar quando graduanda da Engenharia Civil, a Segurança do Trabalho, mas participei do programa CREA Júnior, como já é público para todo mundo aqui no canal. Mas a segurança do trabalho, eu sempre comentei com o Kita que ele foi a minha inspiração em ser engenheira de segurança do trabalho. E eu acho que, Kita, vale você falar, para mim foi um dos novos rumos da engenharia, porque eu vi a engenharia civil, queria trabalhar com pavimentação rodoviária. Acabei trabalhando com o Kita durante 9 anos, né, Kita? Aprendi muito dentro do CREA Santa Catarina, mas os novos rumos da engenharia, para mim, além da minha atuação, Kita, foi também entender um pouco da segurança do trabalho, graças a você, que sempre falou com tanta paixão por essa engenharia de segurança do trabalho. Carol, quando a gente fala, eu não trabalhei na engenharia, vocês trabalham na engenharia, vocês fazem a engenharia acontecer. Mas um fato curioso, e você falou ali da segurança do trabalho, é que quando eu me formei, eu já era estagiário, fui efetivado pela construtora, e quando surgiu uma turma, e antigamente tinha teste de seleção para fazer segurança do trabalho, eram 300 candidatos para 30 vagas, né? Eu fiz esse teste, passei, e a empresa me incentivou muito. Eu lembro que quando eu comecei na construtora, eu era estagiário, sempre usei capacete, mas quando eu voltei para a obra como engenheiro, o mestre de obra me perguntou, Kita, agora tu é engenheiro, tu não precisa mais usar capacete, né? A segurança do trabalho não é só capacete, né? Eu disse, não, mas pelo amor de Deus, a gente precisa e tal. E a gente começou um trabalho lá atrás dentro da consultora e virou referência
para nós lá o trabalho que a gente fez da segurança do trabalho, né? O pessoal sempre falava, né? Não vou usar cinto de segurança, quem estava no andaime, né? Se eu não sou um cachorro para ficar amarrado. Eu disse, mas também não é um passarinho para sair voando, né? Então a gente sempre levava para os nossos colaboradores. Eu gostava muito de trabalhar em obra, sempre, ainda é minha paixão. Eu gosto de interagir com pessoas, e interagir com os nossos colaboradores, desde o mais simples até o dono da empresa, aos nossos clientes, né? E a gente sempre fala que a gente tem que usar o marketing, né? Uma linguagem para todas as situações, né? Para os nossos colaboradores, né? Às vezes aqueles que não têm nem o primário, então a gente tinha que conversar na linguagem deles, né? E também para os nossos clientes, usar o marketing, para os nossos diretores também, né? Uma outra linguagem, né? Mais profissional. E também para os nossos colegas a gente tem a linguagem técnica. Então são várias linguagens que a gente tem que ter. E quando a gente está falando com engenheiros, a gente está falando de engenharia. Principalmente você, Carol. A Rafa faz laudo e tal, né, trabalha ativamente, né, com a engenharia na prática, mas vocês estão nesse rumo, porque trabalhar dentro de um conselho, né, onde tem muita engenharia, né, onde a gente tem a regulamentação das atividades profissionais, são mais de 300 títulos profissionais, falar de normatização, de fiscalização, isso é engenharia, é fazer a engenharia acontecer na prática, porque vocês estão vendo a legislação para que os profissionais possam atuar e trabalhar efetivamente. E hoje, né, Kita, acho que vale também a gente ressaltar que os engenheiros estão ocupando, assim como a Carol, assim como você propriamente também, muitos cargos de gestores, né? Então o engenheiro, ele deixou de ser aquele cara por trás dos projetos e ele virou gestor em muitas empresas, conselho, porque a gente tem a mente diferente, né? A gente pensa para fora, né? Então, os Novos Rumos da Engenharia lançou uma campanha aqui na Soiá, que é engenheiro, agrônomos e geocientistas, somos todos engenheiros. É a valorização da nossa profissão, é a valorização do capacete. Então, se você usa propriamente o capacete no dia a dia ou não, nós não utilizamos, mas é a nossa valorização, é a nossa profissão. E somos nós, sim, os responsáveis por transformar a sociedade brasileira, né? Exatamente. Aí tu falou a palavra-chave, a engenharia transforma não só os ambientes, mas também toda a sociedade. Nós queremos uma sociedade rica, e para que tenha essa riqueza, essa disponibilidade, essa atuação, nós precisamos da engenharia, da agronomia e das geociências à frente aí de obra e serviço, para dar aquela qualidade de segurança que a gente sempre fala, mas nós precisamos trazer divisas para o país, e a engenharia que faz isso. Boa. Kita, a gente tem entrado em contato com muitas pessoas, enfim, pelo ambiente que a gente tem frequentado, né? E uma coisa que tem nos chamado muita atenção nessas conversas que a gente tem feito é que as empresas, uma das maiores preocupações dela e do que elas vêm sofrendo internamente é a diferença entre idade, é o conflito de gerações, vamos chamar assim, conflito de gerações, tá? E a gente tem sofrido muito isso. Como é que tu vê esse conflito de gerações dentro do sistema? Já que a gente sabe que o nosso sistema ele é ocupado por pessoas um pouco mais experientes, os jovens estão tentando entrar. Como é que é isso para ti, esse conflito de gerações no sistema? Olha, quando eu fui conselheiro do CREA lá atrás, eu participei de uma comissão muito importante, que era a comissão de ética. Participei por 2 anos. E os principais clientes eram recém-formados. Por isso nós criamos um programa, que é o CREA Júnior, que você já conhece, e todos já conhecem muito bem, porque vocês já falaram muito sobre o CREA Júnior, né? Mas assim, a gente tem que ter a experiência também a favor dos novos profissionais. Por isso que nós estamos aí num novo programa dentro do CREA, que é o CREA Jovem. E dentro desse programa CREA Jovem, a gente quer pegar profissionais com experiência para serem mentores de estudantes e de novos profissionais, para que eles possam estar mais, digamos assim, qualificado e capacitado para exercer com segurança a sua atividade. Então, quando a gente fala, tem conflito de interesses e tal, os novos precisam de um apoio, né? Porque a experiência traz também muita sabedoria, né, com a atividade. E aliar o conhecimento técnico com essa experiência, nós vamos ter profissionais de ponta. Boa, a gente precisa, né, conseguir equilibrar, né, trazer quem tem experiência e quem está com um pouco mais de vontade que chegou, e equilibrar para não ter esse conflito das gerações, né? Boa estratégia, Kita. E eu acho que vale reforçar que o nosso canal é para ser leve, né, falar sobre a atuação e os novos rumos na engenharia, e o Kita colocou uma fala muito boa, Kita, que é usar o sistema.
como ferramenta também para esses profissionais que querem inovar, que querem empreender, porque nem tudo a gente consegue ver durante a graduação. Então é entender o que o sistema, dentro da legislação, dentro de tudo que nos compete como órgão fiscalizador e regulamentador, pode fazer para que nós possamos atuar, empreender, inovar. E aí eu quero saber, Kita, de você, o que você destaca aí, hoje, você presidente do CREA, dessas ações que nós podemos trazer assim, para o jovem, para o profissional, já trazer para o seu dia a dia na sua profissão? Olha, Carol, nós temos muitos programas lá no CREA, falei do CREA Júnior, do CREA Jovem, tem o CREA Acelera, o Empretec, nós tivemos aí com o Sebrae, essa parceria, né, a BNT que surgiu gratuita, tem diversos benefícios para os nossos profissionais, né? Mas eu tenho certeza que essa questão de trazer esses programas para auxiliar a sociedade, os nossos profissionais na valorização, lá em Santa Catarina a gente está investindo muito no apoio às entidades de classe, no patrocínio de eventos, né? Capacitar, qualificar os nossos profissionais, tê-los como referência, mas mais do que isso, o CREA tem uma função primordial que é a fiscalização. A gente fala é registrar, regulamentar, fiscalizar e julgar os nossos conselheiros, né, os processos. O registro é um processo, né, dentro do sistema, mas nós temos um papel ainda maior, que é orientar a sociedade. Orientar para que a gente tenha profissionais à frente de obras e serviços, né, para que aquele que detém o conhecimento técnico, para dar essa qualidade e a segurança que a gente sempre fala dessas obras, né? Mas mais do que isso, né, é orientar e respeitar o saber técnico. A gente se qualifica por 5 anos, tem a experiência de colegas que a gente pode estar trazendo para a sociedade e o ganho é significativo. Às vezes a gente fala, é apenas uma obrinha que eu vou fazer, né, particularmente como engenheiro civil, né, mas sem o conhecimento técnico, você não sabe se você está economizando, você não sabe se você vai ter a segurança adequada dessa obra. Mais do que isso, você vai botar às vezes sua família lá dentro e colocar em risco, né? Nada melhor do que você ter um acompanhamento técnico para fazer uma obra que vai dizer, aqui sim teve a participação do engenheiro, eu estou seguro, esse teto não vai cair, não vai desabar, né? Você vai fazer as fundações, vai fazer todo o serviço adequado para que a gente possa ter realmente essa segurança, né? E esse é o papel primordial do CREA, colocar, né, à frente do mercado de trabalho profissionais qualificados. E então é isso que nós queremos orientar a sociedade, contrate um engenheiro para que a gente possa ter essa qualidade e segurança de vida aí. Carol, eu sou fã dessa pessoa, tá? Kita, ele me inspira, tá? Sempre, para mim, ele sempre foi uma referência e eu sei que tu também, eu sei que tu contou, né? Tu foi fazer engenharia de segurança do trabalho, por causa do Kita, que ele é a tua inspiração, ele é a minha também, tá? Eu acho ele, além de um grande engenheiro, mas uma grande pessoa, e por isso que ele está há tanto tempo, né, Kita, está ali transformando o nosso CREA Santa Catarina, e que ele é, sim, uma das maiores referências de sistema profissional e no estado Santa Catarina. Mas agora eu te desafio, Carol, eu tenho a minha resposta já, mas qual foi a maior, para ti, qual foi a maior entrega ou, enfim, o maior programa que o Kita desenvolveu pra ti? Vai lá, essa é fácil pra ti. Ele não desenvolveu pra mim, tá? Só não. Na tua concepção, o que tu, a maior entrega do Kita à frente do CREA Santa Catarina? Uma. Kita, vou fazer um parênteses aqui. Nós fizemos um episódio do canal com 2 jovens profissionais que estão empreendendo à frente de startups de lugares diferentes do país, tá? E os 2 passaram pelo programa CREA Júnior. Então, para mim, sem sombra de dúvida, uma das maiores entregas que começou a me desenvolver como liderança, que me oportunizou sair de Chapecó e estar a primeira vez em Florianópolis, conhecer o presidente do CREA, é o programa CREA Júnior. E eu acho que esse é um diferencial que você tem, continue incentivando esses jovens, esses futuros profissionais a entenderem e conhecerem o sistema, porque eu não tenho dúvida, Rafa, que eles vão entender e poder explorar muito os novos rumos que a engenharia vem trazendo, vem prometendo, e de uma forma de se capacitar e conectado com o nosso sistema. E eu brinco sempre que quando eu
ainda estudante, né, eu era o diretor ali da nossa associação de turma, que foi fazer o registro. Naquela oportunidade tinha que se registrar antes para receber a carteirinha na formatura. E eu fui responsável para levar essas carteirinhas lá para o CREA. Eu lembro quando eu entrei no CREA, a primeira vez eu olhei aquela escada de mármore bonito, olhava lá para cima e disse, meu Deus, lá em cima presidente, só autoridades lá que eu jamais vou conseguir subir. E eu brinco hoje com os estudantes, eu digo, pô, hoje eu sou o dono da escada. É isso aí. Mas assim, era aquela história do presidente, era inatingível e tal, era uma pessoa bem distante. Hoje não, nós estamos próximos dos jovens. Nossa Senhora, que é gostoso de levar o CREA Júnior para dentro do meu gabinete, o pessoal tira foto na minha cadeira, dizer, ó, o presidente é o engenheiro idêntico a vocês. O pessoal às vezes me critica, presidente, tu nunca fez uma obra. Cara, eu tenho muitas obras, eu tenho mais de 500 mil metros quadrados de obras construídas. É muito RT, né, Kita? É muito RT. É muito metro quadrado. Não, sabe bastante, né? Você sabe, Rafa, que eu visitei uma obra do Kita. Ele me levou a fazer uma visita técnica numa das obras dele. E assim, Kita, eu te falei naquela vez e reforço aqui no canal. Canteiro de obras impecável. Sério, é assim, parabéns. E sabe que eu fui depois, né? Eu fui faz acho que 2 anos na Kita, que a gente esteve numa obra da construtora, né, da Zita, e o canteiro de obra, Carol, eu cheguei lá e falei a mesma coisa, falei, esse canteiro de obra é o mais lindo que eu já vi em toda a vida. Aí ele falou, eu que ajudei a construir um canteiro a ficar assim, e até hoje a construtora leva o que, mantém a o qualidade. Kita colocou lá atrás. E assim, ó, eu já não estava mais na construtora. É tão gratificante, né? A Carol foi quando ainda era engenheiro da empresa, né? Então as portas estão abertas. E eu saí da empresa em 2018 e agora, né, a gente retornando lá, a gente nos recebe com portas abertas, né? Porque a gente deixou um legado lá. A gente trabalhou com qualidade, responsabilidade, né, sempre naquela honestidade de fazer o nosso melhor para a empresa, independentemente de que obra que seria, se era mais afastada, se era na beira-mar de Florianópolis, se era uma obra de luxo, se era uma obra mais acanhada, a gente sempre se dedicou para fazer o nosso melhor. E eu falava para os nossos mestres de obra, a nossa obra vai ser a melhor, porque a gente não tem que comparar com as outras, nós vamos olhar para dentro do nosso canteiro. Gera os novos rumos da engenharia dentro do canteiro de obra. Exatamente. Para a gente finalizar, aonde você vê engenharia no mundo? Mas tu não falou qual que é a minha principal entrega. A principal entrega? Boa! A minha, que eu acho, CREA Júnior. Mas a segunda maior entrega que tu fez nos últimos anos, para mim, a BNT gratuita. Acho que ter a norma técnica gratuita pro profissional e ele poder consultar, isso depois do CREA Júnior é a tua maior entrega. E tu sabe qual é a minha maior entrega? É a próxima. Eu sempre digo assim, eu já estou no 4º mandato, o pessoal diz assim, cadê a renovação? A gente se renova todo dia. E a gente pensa todo dia em fazer o melhor para os nossos profissionais. E a gente quer melhorar. Aquilo que já foi feito, a gente já sabe o resultado. Mas no dia seguinte, a gente pensa na valorização e trazer o que é o dia melhor para os nossos profissionais. Então a minha melhor entrega será aquela que eu vou trazer amanhã para vocês. É isso, boa. E para fechar então, Kita, aonde você vê engenharia no mundo? Onde eu vejo? No topo. Novos rumos da engenharia. Aí sim, agora ele veio. Então, com vocês, se vocês gostaram desse episódio, curta, acione o sininho e compartilhe o canal Novos Rumos da Engenharia. Bora! Bora!